Meus irmãos, graça e paz do Senhor, eu quero bendizer o Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos, a segunda noite. O Senhor nos propicia essa oportunidade. Quero mais uma vez agradecer ao pastor Aldo pelo convite, pela recepção, pelo carinho, por esses 2 dias juntos aqui, podermos, sobretudo, estreitar essa comunhão no Senhor e desfrutarmos desse convívio. Eu quero ler com vocês essa passagem de Romanos, capítulo 6, a partir do verso 1, lembrando que a nossa exposição aqui é uma adaptação que se baseia no 2º capítulo do livro, A Mente do Espírito, do Greg King. Então, espero que possamos ter extraído aquilo que de fato poderá nos edificar nessa noite e nos dar o conhecimento sobre essa passagem que é tão rica e tão cheia de significado para a vida da igreja. Então, com toda a atenção e reverência, vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, a partir do verso 1. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos. Apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, conforme nós vimos ontem, o 1º, 2º e metade do capítulo 3 de Romanos fala sobre a natureza do pecado e a maneira deplorável como o pecado domina, reina, escraviza e destrói a vida humana. E não há dúvida de que aquilo que o apóstolo Paulo relata, sobretudo no capítulo 1 e depois no início do capítulo de número 3, é um retrato daquilo que nós vemos na nossa sociedade. A maneira como o pecado conduz o homem a práticas das mais abomináveis. E isso o conduz a uma mente corrompida. Uma mente corrompida
que decorre não só dessas paixões, mas do fato dele ter rejeitado o conhecimento de Deus e ter constituído para si um conhecimento que é simplesmente resultado da escuridão da sua mente e também da sua cegueira, da sua rebelião, da sua resistência ao conhecimento de Deus. Então, o homem constrói um conhecimento que contraria o conhecimento de Deus, constrói uma imagem de Deus que deturpa o verdadeiro Deus, desonra Deus, desonra a si mesmo, segue um curso de absoluta distância de Deus, e não é de outra forma, não é novidade que a sua mente seja corrompida. Mas quando nós seguimos pelos capítulos seguintes, entra o tema da fé, porque o caminho para essa transformação não é nem o conhecimento proposto pela mente do homem gentil, porque esse conhecimento é corrompido e contrário ao conhecimento de Deus, nem tampouco é o conhecimento da Torá. Não basta conhecer a verdade. Os judeus, mesmo conhecendo a verdade, andaram na contramão, não honraram nem glorificaram a Deus. Coloca Paulo no capítulo 2, de modo que Deus encerrou ambos debaixo de condenação, mas Deus tem a solução, é a justiça que vem de Cristo mediante a fé. De modo que todo aquele que se apropria dos méritos da obra de Cristo será salvo, será justificado, será declarado justo pelo Senhor. E como é que eu posso saber que alguém foi justificado, foi salvo, transformado e regenerado pelo poder do Espírito Santo? A prova disso é que ele vive em novidade de vida, e isso é chamado nas Escrituras de santidade, e é isso que Paulo está expondo a partir desse capítulo 6. Aquele que não tem mais uma mente corrompida, porque foi alcançado pela graça salvadora, pela justiça que há não na lei ou que há nas obras humanas, mas pela justiça que vem de Cristo, esse anda em novidade de vida, esse anda em santidade, esse se comporta como uma nova criatura. Pois bem, e é a partir dessa santidade, ou a partir dessa nova vida, que surge a mente da fé, completamente diferente da mente corrompida. Portanto, se eu tivesse que dividir a humanidade hoje em dois grupos, eu não usaria uma ideologia política, eu não usaria uma filosofia, nem usaria religião, nem a questão de gênero, nem de riqueza, nem de raça. Eu diria que a humanidade está dividida em dois grupos: aqueles que têm uma mente corrompida e aqueles que têm a mente da fé. Amém? Os que têm a mente corrompida são aqueles que permanecem debaixo do domínio de Adão. E os que têm a mente da fé é aqueles que estão debaixo do domínio do segundo Adão, Cristo Jesus. Um pertence à velha ordem, o outro pertence a uma nova ordem. Um está preso em seus próprios pecados, o outro é guiado e auxiliado pelo Espírito Santo. Um rejeita as Escrituras, o outro diz: tenho prazer na tua lei e medito nela de dia e de noite. Essa é a diferença básica. E, meus queridos, convém que aqueles que compõem a igreja do Senhor estejam, obviamente, no segundo grupo. Eles têm uma mente renovada, eles têm a mente de Cristo, eles têm a mente da fé e eles andam segundo a direção do Espírito Santo. Então, vejamos, porque Paulo me parece que está aqui diante de pessoas que acham que mesmo depois de justificadas, depois de se dizerem salvas, depois de afirmar e reivindicarem para si a esperança da vida eterna, elas continuam vivendo deliberadamente na prática do pecado, e Paulo deseja contrariar, contestar esse tipo de teologia e esse tipo de espiritualidade. Ora,
A fim de podermos compreender o que significa ter a mente da fé, queremos então analisar 3 questões básicas nesse texto, que são as seguintes. A primeira, nós vamos observar os benefícios da morte de Cristo para a união mística entre Cristo e o crente. Ou seja, de que maneira nós estamos misticamente unidos a Cristo e, consequentemente, como isso corrobora para que eu tenha a mente de Cristo. Paulo está expondo isso. A morte de Cristo nos uniu a Cristo. E aqueles que estão unidos a Cristo têm uma mentalidade e, consequentemente, uma conduta e um comportamento diferente. Então, observe qual é a questão. O verso 1. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum, diz Paulo. De modo nenhum. Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Verso 3. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém. Então, possivelmente há alguns crentes aqui que estão reivindicando a seguinte questão em relação à graça. Eles estão dizendo, olha, a gente pode se dar o luxo de pecar bem muito. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, você quer ser alvo da graça? Peque. Porque para Deus lhe perdoar e tê-lo como filho, Deus vai precisar se utilizar da graça. Então é preciso que haja muito pecado para que a graça esteja sempre em ação e operando extraordinariamente na sua vida. Isso é uma doutrina fabricada bem ali nos caldeirões do inferno, né? E o fato é que essas pessoas aqui estão vivendo o que se chama de antinomianismo. E eu quero dizer que existem 2 inimigos da graça. Um é isso, é o antinomianismo, e o outro é o legalismo. No antinomianismo, significa o seguinte: eu tenho a graça e, em nome da graça, eu não quero saber da lei, dos mandamentos, dos princípios da palavra de Deus. Eu não tenho que ser zeloso, eu não tenho que me preocupar com a santidade, eu não tenho que me preocupar com o padrão moral revelado nas Escrituras, porque eu estou debaixo da graça. Então, pequemos bem muito, para que a graça se revele sempre, sempre. Isso é o que se chama de antinomianismo. É uma aversão à lei de Deus, uma rejeição aos mandamentos. E o legalismo? O legalismo é quando você olha para a lei de Deus, para as normas externas, e você depende dos seus esforços para andar de acordo com essa lei. Você observa que um dá uma ênfase extraordinária na graça e rejeita a lei. O outro se agarra com a lei, com as normas, com os costumes, com aquilo que surge como norma, e ele, com todas as suas forças, depende dos seus esforços, das suas orações, dos seus atos religiosos para alcançar aquele padrão. Eu diria para você que os 2 são fracassados e os 2 terminam contrariando a natureza da graça. Por quê? Porque a graça não nos isenta das nossas responsabilidades diante da lei de Deus, de uma vida santa, de um padrão moral que glorifica a Deus aqui na terra. Pelo contrário, a lei ela é incapaz de salvar, mas ela nos manda para Cristo.
para que em Cristo nós sejamos alcançados. A lei aponta para Cristo. E Cristo, depois de nos alcançar, Ele nos devolve a lei. Não as leis cerimoniais, as leis civis, mas as leis morais que foram reeditadas no Novo Testamento. Para que a gente possa viver esse padrão, a gente precisa da graça. E a graça vem sobre nós, não para nos tornar mundanos, pois isso já somos, mas para nos tornarmos adequados a esse padrão de Deus. Agora, qual é o problema do legalista? É que o legalista anula a lei de Deus, a graça de Deus, porque ele confia em si. Meus queridos, todos os nossos esforços para andarmos de acordo com a palavra de Deus fracassam, porque a carne não vence a carne. Não é pela carne que você vai superar os desejos da carne, as paixões da carne. Miserável homem que sou. O bem que eu quero, eu não faço. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. O que Paulo está colocando no capítulo 7 é a luta fracassada daqueles que dependem de si para andar de acordo com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus. Nós precisamos depender de quem? Do Espírito Santo. Porque tudo aquilo que é uma imposição de fora para dentro não funciona. É preciso que o Espírito Santo opere de dentro para fora. E aí o nosso coração regenerado tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Assim sendo, de que maneira a gente pode se adequar a esse padrão de Deus? Considerando o fato de que se estamos unidos misticamente com Cristo em sua morte, isso significa dizer que nós já morremos para o pecado. E se morremos para o pecado, por outro lado, ressuscitamos para Deus, para Cristo. Em outras palavras, o que Paulo está colocando aqui é que nós morremos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição nós nascemos para uma nova vida. Há uma celeuma aqui, que não me compete entrar, com relação à ideia do batismo presente nesse texto. Há uma polêmica, porque há quem defenda que esse batismo aqui, Paulo está falando simplesmente de batismo no corpo de Cristo. E outros, que Paulo está falando do batismo nas águas. Seja como for, uma coisa é certa, o que ele está dizendo, batismo na Bíblia sempre é a ideia de iniciação. Aqueles que iniciaram na graça, aqueles que iniciaram na vida cristã, que vivam não mais para si, que saibam o que são, gente que morreu para o pecado e que foi introduzido numa nova vida, a vida de Deus revelada em Cristo Jesus. Isso, então, é o que tem que ser visto aqui. Nós fomos introduzidos no dia da nossa conversão num novo padrão de vida, que não tem nada a ver com o padrão da carne, do mundo e do diabo. E convém, então, que entendamos que nisso consiste a justiça de Deus em nós. Há duas maneiras de entender a ideia de justiça aqui. Uma é a justiça que nos justifica, que nos declara justo diante de Deus. E a outra é a justiça como padrão de vida. O que Paulo está dizendo é, você que está debaixo da graça, viva em justiça. Seja justo, seja correto. Tenha uma vida adequadamente santa diante de Deus. A outra questão que está sendo exposta aqui, como benefício dessa união mística, é que aqueles que estão em Cristo, portanto, têm uma nova identidade. Vocês entendem? Ser um cristão, a partir desse momento que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, somos colocados debaixo da sua justiça, a andarmos em justiça e convidados ou exortados a andar em justiça, nós agora temos uma nova identidade. E aí eu quero perguntar o seguinte, o que é que determina uma nova identidade na pessoa? Aliás, o que é que determina a sua identidade? Meus irmãos, são uma série de fatores. Nossa criação,
valores familiares, culturais, a inserção na cultura, a influência dos pais, a escola que frequentamos. Enfim, a formação da nossa identidade é o resultado do impacto que essas e outras coisas exercem na nossa vida. E então nós temos uma identidade. Mas o que Paulo está pregando aqui é que, uma vez convertidos à fé cristã, nossa identidade deve sofrer, sobretudo, o impacto da influência de Cristo. Agora, mais do que a influência dos pais, mais do que a influência da cultura, mais do que a influência disso ou daquilo, o cristão é alguém que tem uma nova identidade, e essa nova identidade é fruto do impacto de Cristo. Cristo mudou radicalmente a sua vida, e você agora tem uma nova identidade. E essa identidade vai determinar, sobretudo, um novo relacionamento com Deus. E esse novo relacionamento com Deus muda o seu relacionamento com as pessoas e muda a sua conduta e o seu comportamento. Por quê? Porque você morreu para o pecado e você agora vive para Cristo. Orígenes, um teólogo e filósofo lá do início da era cristã, ele dizia o seguinte: todas as vezes que você for tentado em alguma área, você pode vencer e prevalecer diante do pecado. Basta que você diga uma coisa para o seu próprio coração. Isso não era uma questão que Orígenes colocava, como hoje normalmente se coloca, a ideia do poder da mente, de declarar, de tomar posse. Não era isso. Era basicamente o seguinte: ele dizia: se aproprie, tenha consciência, a ideia cognitiva pela via da fé, se aproprie pela fé de que você já morreu. Então ele diz: você quer vencer o pecado? Todas as vezes que você for tentar, diga para o seu coração, ou diga no seu coração: eu já morri com Cristo. Eu já morri com Cristo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Desde que eu li isso, eu tentei exatamente colocar isso em prática. Lembrando a mim de que eu não tenho mais direito de pecar, porque eu já morri para o pecado. Porque morrer com Cristo é morrer para o pecado. E ressuscitar com Cristo é ressuscitar para uma nova vida. Então a ideia é, tudo aquilo que é incompatível, tudo aquilo que era da velha vida e que é incompatível com a nova vida, não faz mais sentido eu e você continuarmos a praticar. Então, como é que a gente rejeita isso? Se conscientizando ou conscientizando a si mesmo de que aquilo não tem mais a ver comigo, porque eu já morri para aquelas coisas. Pois eu digo para você que o efeito prático disso é extraordinário. Você acordar todo dia e ter essa consciência: eu não estou aqui para viver para mim nem para o mundo, porque eu já morri para mim mesmo. Eu morri com Cristo. E agora eu não mais vivo. É Cristo que vive em mim. Normalmente, há uma tendência da gente trabalhar espiritualidade na igreja brasileira a partir da seguinte perspectiva: deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo, e você será santo. E é muito importante se observar que Cristo não propõe isso. Cristo não propõe isso porque isso seria muito pouco. E isso tem mais uma dimensão farisaica do que evangélica. Cristo propõe o seguinte: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, se você negar a si mesmo e estiver crucificado, não precisa nem eu pregar para você deixar isso ou aquilo. Porque você, antes de tudo, já deixou aquilo que move essas coisas, ou que motiva a querer essas coisas, que é o eucentrismo. Se você estiver no centro, você vai querer isso e aquilo. Mas se você tiver morrido, estiver crucificado, negando a si mesmo,
você vai querer as coisas de Deus, aquilo que agrada e glorifica a Deus. Porque o que acontece muitas vezes? As pessoas deixam de beber, deixam de fumar, podem deixar de roubar, podem deixar de matar, mas não deixam o eu. Ou seja, elas abandonam qualquer coisa, menos a prerrogativa de continuarem sendo senhores de suas próprias vidas. E cristianismo é morrer para si e deixar-se governar por aquele que agora é o Senhor da sua vida e de todas as coisas que dizem respeito ao teu viver. Amém? Então isso faz a diferença. Segundo lugar, então, queridos, o que é que nós queremos observar aqui? A segunda verdade. Dissemos, então, que, uma vez unido a Cristo, misticamente na sua morte, e isso é uma coisa que você pode ver também nas analogias de Paulo, a ideia de que Cristo é o noivo e que nós somos a noiva, é a ideia de que estamos misticamente ligados a Ele, mas a ideia de que nós somos membros do corpo de Cristo e que Ele é o cabeça desse corpo, também mostra que nós estamos mística, intrínseca e inseparavelmente ligados a Ele. Pois bem, diante disso, nós dissemos que nós somos colocados debaixo de um padrão de justiça que só pela graça a gente pode vivenciar. E que aqueles que se apropriam dessa graça podem viver um padrão elevado que o mundo jamais vai conseguir. Dissemos também que isso produz uma nova identidade. Uma identidade que não é mais fruto da cultura, que não é fruto da família, mas que é fruto do impacto de Cristo, de modo que você morreu para si e você vive para o Senhor. Ora, mas a segunda questão que eu quero tratar é como nós devemos compreender essa nova identidade em Cristo. Qual é o significado dessa nova identidade? Ontem nós dissemos que, na contramão dos gentios e dos esforços dos judeus, Paulo propõe que cada cristão, no ato de fé, se aproprie da nova identidade e viva a nova identidade adquirida na morte de Cristo. O temor de Paulo aqui é que o cristão, por desconhecer a realidade dessa nova identidade, ele ainda permaneça vivendo de acordo com a velha identidade. Ou seja, eu sou cristão, tenho uma nova identidade, mas eu não tenho consciência ou conhecimento do que significa essa nova identidade. Então eu vou permanecer ligado à velha identidade, praticando as mesmas coisas, com a mesma conduta e o mesmo comportamento. É isso que Paulo está dizendo aqui, diante do fato de que a gente aqui que pensa assim, vai continuar no pecado, essa nova identidade não tem a ver com o estilo de vida. Então, vejamos o que significa essa nova identidade. Primeiro, essa nova identidade significa, como já dissemos, estar morto com Cristo. Os antigos se referiam à morte de muitas maneiras. Não temos tempo aqui para falar disso. O livro lá, o autor, Kinner, fala do pensamento na filosofia e mostra que o conceito de morte tinha vários significados. Mas nessa passagem, meu irmão, Paulo deseja tratar sobre o significado da morte de Cristo para ele, uma vez que Cristo nos incluiu na sua morte. Nós não vivemos mais para nós, mas para o Senhor. Estávamos todos debaixo do jugo de Adão, mas tendo Cristo morrido para desfazer as obras de Adão, conforme está no capítulo 5 aqui de Romanos, do verso 12 ao 21, e tendo ele nos incluído em sua morte, morremos para o pecado e recebemos uma nova vida em Cristo. Convém, portanto, que vivamos pela fé, de acordo com a nova identidade recebida na conversão. Observe, é pela fé. Meus queridos, se não for pela fé, nós jamais vamos viver de acordo com essa nova vida. Isso significa dizer que nós precisamos crer que o padrão que está revelado aqui nas Escrituras é inegociável.
Não muda. A cultura muda, tudo muda, mas o padrão que Deus tem aqui é para a gente se apropriar pela fé e não abrir mão dele. Seja no casamento, seja na educação dos filhos, seja no modo de ganhar dinheiro ou de gastar. Tudo que nós fizermos ou deixarmos de fazer tem que ser um ato de fé, porque sem fé não podemos agradar a Deus. Então eu tenho que ter consciência que aquilo que normatiza a minha vida é sempre um ato de fé e uma fé que se apoia nas Escrituras. Para alguns filósofos, existia uma maneira de vencer as paixões. Lembram-se do que eu disse ontem? Como é que alguém vence as paixões? Submetendo-as debaixo da razão. A razão, para eles, possuía a virtude, a capacidade de domesticar as paixões. E aí você poderia ter uma vida zelosa, disciplinada e virtuosa. O problema é que, como dissemos, a razão também está corrompida. Não são só as paixões. A razão, o homem todo está corrompido. Assim sendo, Paulo não propõe exatamente isso. Ele propõe uma nova identidade, em que tantas emoções quanto a razão estejam debaixo da vontade de Deus. E só assim poderemos viver em santidade. Isso não quer dizer que Paulo era um estoico, um desses filósofos que reprimia todos os sentimentos, todas as emoções, todo o querer e todo o desejo. Por exemplo, Paulo entendia que haviam desejos que eram positivos e haviam desejos que eram negativos. Um exemplo de desejo negativo, Gálatas 5,17, ele diz que a carne quer lutar contra o espírito, mas que nós não devemos ceder. Em 1 Timóteo 3:1, ele fala de um querer positivo. Ele diz que aqueles que almejam um episcopado, excelente coisa desejam. Portanto, para Paulo, ele não se coloca nem a favor das paixões, dos desejos, das vontades, nem radicalmente contrário, como faziam os filósofos estoicos. Ele diz: há desejos que são bons e há desejos que são negativos. Cabe ao crente discernir uma coisa da outra, de acordo com as Escrituras, e então viver a vida cristã. Segundo, a nova identidade significa ser liberto da escravidão. E aí eu queria dizer o seguinte: nós vivemos numa época em que a busca por liberdade tornou-se o mais preferido de todos os desejos. Todos os objetos de desejo. Porém, o que nós vemos é que o homem do nosso tempo constrói cada vez mais meios de escravidão. Na tentativa de ser livre, mais escravo ele se torna a cada dia. Isso acontece porque o pecado é como cartão de crédito. Uma vez consumado, nunca deixa de enviar fatura. Já viu como é o cartão de crédito? A fatura sempre chega. E o preço é alto. O pecado, qual é a fatura que o pecado deixa? Dependência, escravidão, dor, cegueira espiritual, sofrimento, vazio existencial, ausência de sentido para a vida, medo, incerteza, desesperança, desilusão, ausência de Deus, morte. O custo do pecado é alto. Você sabe por que todas as vezes que o pecado é tratado no Velho Testamento tem que ter sacrifício de animal? Alguém tem que morrer. Porque não há como resolver o problema do pecado se não for com a morte daquele que pecou. E Deus, na sua graça, providenciou que animais inocentes fossem mortos em lugar do culpado. Para quê? Para, de alguma maneira,
trazer à mente das pessoas que ele haveria de preparar e de enviar o Salvador que morreria no lugar dos pecadores. Mas veja, com isso Deus queria colocar que pecado tem um custo alto, tem um preço alto, e produz um problema maior do que qualquer problema social, familiar e existencial. Os santos dos santos, lá no Velho Testamento, queria ensinar uma coisa. Tinha um véu, e ninguém podia entrar ali, senão o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de oferecer sacrifício por si mesmo. Queria mostrar que o pecado quebra o acesso do homem em relação a Deus. De modo que, por causa do pecado, o homem não tinha acesso a Deus. E o que foi que Deus fez? Enviou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz. E o que é que Hebreus nos diz? Que o véu, uma vez rasgado, abriu um novo e vivo caminho, e nós somos convidados a nos achegarmos com confiança ao trono da graça, para que alcancemos misericórdia em tempo oportuno. Observe isso. Por causa de Cristo, o trono de Deus está adornado de graça. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Aqui é onde reside o fim da escravidão. Mas todos os meios que o homem constrói para obter essa tão sonhada e desejada liberdade só serve para conduzi-lo a um grau de escravidão ainda maior. Veja o que está aqui no verso 6 desse capítulo. Pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Olha qual é o objetivo da morte de Cristo. Veja o que significa ter uma nova identidade e viver conforme uma mente sã, a mente da fé. É não permanecer debaixo do jugo do pecado, é não servir outra vez ao pecado, mas é ser livre para servir a Deus. E quando você segue esse texto do 10 ao 12, do 10 ao 14, Paulo continua dizendo isso. Olha só, o verso 10. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado, de uma vez por todas. Mas quanto a viver, vive para Deus. Você morreu para quem? Para o pecado. Agora lembre-se, antes de morrer para o pecado, você estava morto para Deus. É isso que Paulo prega em Efésios. Nós estamos mortos em nossos pecados e delitos e morto. Sabe o que significa morto? É morto. Não tem vida. Não tem nada. Agora é o contrário. Nós agora estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Antes nós estávamos vivos para o pecado e mortos para Deus. Vivíamos para agradar o pecado e éramos rebeldes contra Deus. Paulo diz, houve uma mudança de paradigma, houve uma mudança de identidade. Esse novo homem agora, vivificado, morto com Cristo e ressuscitado com Cristo, ele tem um alvo, agradar a Deus. Ele vive para a glória de Deus. Aí o verso 12. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. O que Paulo está mostrando aqui é que é absolutamente incompatível que alguém tenha sido liberto por Cristo e continue servindo ao pecado. Ele diz, não faça isso. E de uma maneira muito prática, olha o que ele vai dizer no verso 12. Tampouco apresentei os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Eu gosto quando Paulo diz assim: os seus membros você não deve mais oferecer ao pecado, mas você deve oferecer a Deus. Você não deve mais colocar os seus membros a serviço da injustiça, mas a serviço daquilo que é justo, daquilo que é santo, daquilo que é honroso e daquilo que glorifica a Deus. Isso me faz lembrar de uma historinha que eu não sei se é verdade, mas que se aplica aqui, a título de ilustração. Diz que era uma senhora que tinha se convertido recentemente, e ela estava tendo um mal entendido com a vizinha. E no meio desse atrito, o sangue esquentou, e as agressões começaram a acontecer, e aquela irmã crente ameaçou a vizinha. Ela disse: se você não parar, eu vou aí e te dou umas tapas. E a vizinha disse: você não é crente? Ela disse: eu sou, minha mão não. Então, a ideia é basicamente o seguinte: eu sou crente, mas os meus membros, eu continuo usando a serviço de Adão, a serviço da velha ordem, do velho homem, da velha criatura. Eles continuam presos às paixões, eles ainda praticam aquilo que é injusto. E é exatamente assim como muita gente se comporta. Hoje, lá no Rio de Janeiro, houve uma operação da polícia e prendeu 22 pessoas. Só peixe grande. E eu fico pensando se no meio daquela gente ali tem crentes. Eu sempre fico com essa preocupação. Será que tem crentes? Porque, veja, muitas dessas pessoas eram assessores que trabalhavam para o deputado, que trabalhava para o secretário, que era tesoureiro não sei de quê, ou que tinha, digamos, as senhas do patrão. E aqui eu chamo a sua atenção, porque às vezes nós temos uma noção de que a nossa vida cristã acontece domingo, enquanto a gente ora, adora, ouve a pregação, ou em momentos como esses. Mas que no dia a dia, enquanto a gente está no ambiente de trabalho, a gente pode oferecer as nossas capacidades, os nossos dons, a nossa profissão, a nossa formação, usar as habilidades que nós temos para servir a ímpios, sendo induzidos à prática do mal. E às vezes a gente faz de conta que aquilo não tem a ver com a vida cristã. Aquilo é uma questão do meu trabalho, e no meu trabalho eu preciso fazer essas coisas, senão eu perco o emprego. Perco o emprego. Mas não use os membros do seu corpo para a injustiça, porque eles já morreram e ressuscitaram. Só convém agora que eles sejam usados para a glória de Deus, para servir a justiça e não a injustiça. Isso é muito sério, porque o que nós observamos é que mais de 40 milhões de cristãos existem nesse país, e esse país não se torna melhor em termos de integridade moral, em termos de família, em termos de honestidade, em termos de consciência. Nós precisamos mudar isso. Aliás, outro dia, eu levei um pastor lá de São Paulo para pregar na igreja que eu sou pastor, lá no Recife. É o Biton, que trabalha com a Mackenzie São Paulo e é cientista da religião. E ele estava dizendo: olha, o Rio de Janeiro já alcançou a maioria da população evangélica. É o primeiro estado da federação que você tem mais de 50% de crentes. Aí eu fico pensando, por que o Rio de Janeiro tem milícias? O Rio de Janeiro tem um carnaval terrível. O Rio de Janeiro hoje é um dos estados mais corruptos. O Rio de Janeiro tem um tráfico de droga que só faz crescer.
o Rio de Janeiro produz as novelas mais corrompidas, o Rio de Janeiro faz isso, isso e isso outro. Não estou falando mal do Rio de Janeiro. O que estou dizendo é que isso está noticiado toda hora, e o que estou dizendo é que temos essa informação que já temos mais pessoas que se confessam evangélicas do que qualquer outra religião. Mas aí você vai entender outra coisa. Soube também nesses dias que existem pastores nas comunidades do Rio de Janeiro já mantidos financeiramente pelo tráfico. E que eles vão lá e benzem o tráfico. Não. E aí, como é que você pode imaginar isso? Ou seja, tem a explicação para essa coisa. É que falta gente com a mente da fé dentro dessa igreja. Nós temos mais gente com mente corrompida do que gente com a mente da fé. Ou seja, a velha ordem entrou na igreja. A igreja deveria ser a nova ordem penetrando na sociedade. Nós deveríamos ser o sal da terra e a luz do mundo que produz impacto na sociedade. Mas o mundo entrou na igreja e corrompeu a igreja, e a igreja nada mais serve do que senão para ser pisoteada pelo mundo. É claro que eu não estou negando aqui que Deus tem um remanescente fiel e que existe uma igreja que Deus guarda e que ela não se corrompe jamais. E que essa é a igreja que vai chegar no céu. E essa é a igreja que o Senhor diz que foi regenerada pelo lavar da sua palavra. Mas, meus irmãos, a terceira questão que eu vejo aqui é que essa nova identidade significa ter a esperança de um novo destino com Cristo. Então, o que significa essa nova identidade? A identidade da fé, a identidade daqueles que foram unidos misticamente com Cristo. Significa que morreram com Cristo, ressuscitaram para a nova vida, significa que foram libertos da escravidão do pecado, agora eles oferecem sua vida ao Senhor, para a glória do Senhor, e significa, em terceiro lugar, que tem a esperança de um novo destino com Cristo. Amém. Isso significa o seguinte, meus irmãos, para Paulo, a era messiânica já havia chegado. Isso está muito claro em todas as cartas de Paulo. A igreja já se encontrava diante dos últimos dias. Já perceberam isso, que quando os apóstolos estão escrevendo, ou o próprio Jesus está falando, ele está dizendo que os últimos dias já chegaram? Só tem duas maneiras de você entender isso aí. Por exemplo, quando Paulo escreve para Timóteo, Paulo diz: Timóteo, olha, os últimos dias serão dias difíceis. E ele não está falando dos nossos dias simplesmente, está falando dos dias que Paulo começa a enfrentar. Qual é a ideia dos últimos dias? Os últimos dias é o seguinte: quando Cristo entrou nesse mundo e inaugurou o seu reino, ali começavam os últimos dias. Desde que Cristo entrou nesse mundo, que nós já estamos vivendo os últimos dias. Amém? Então, o que são os últimos dias? O intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Isso aí são os últimos dias. E a grande pergunta é: pastor, se os últimos dias já começaram lá nos dias dos apóstolos, o que é que nós estamos vivendo? Os últimos dos últimos. A última volta do ponteiro de fato. Então eles tinham a ideia de que os últimos dias já haviam chegado. Embora o cristão ainda estivesse em luta contra a velha ordem, conforme mostra o capítulo 7, Cristo já havia garantido o triunfo sobre a era do pecado. Os poderes da era vindoura haviam sido inaugurados, conforme Hebreus 6 e 5. A igreja se encontra, como dizem os teólogos, entre o já e o agora não. O reino já veio, mas não foi consumado. Os sinais do reino já se manifestaram, mas a sua plenitude ainda não foi concretizada. E a gente vive, então, essa situação de saber
que o reino já veio, a glória do Senhor já se manifestou, o Espírito Santo foi derramado, já nos foi dado uma nova vida, mas a gente tem que conviver ainda com os contrastes, o diabo foi amarrado, mas parece que a corda ainda é muito grande, né? Ele ainda ataca, ele ainda causa danos. Mas o fato, meus irmãos, é que a nova criação já se iniciou. Uma nova realidade está saindo à luz. Aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. O novo céu e a nova terra são bem ali. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os cristãos, então, meus irmãos, não podem mais continuar pensando de acordo com a mente do mundo. Romanos 12, 2. O mundo sofre de uma terrível cegueira espiritual porque o Deus desse século cegou o entendimento deles. A igreja é guiada pela sabedoria do céu. Nós devemos olhar para o alto, que é lá do alto que vem a nossa redenção. Portanto, aqui nessa passagem, Paulo mostra que a fé do cristão é tanto histórica quanto escatológica. Aqueles que olham lá para o passado e sabem que morreram e ressuscitaram com Cristo na sua morte, na sua ressurreição, sabem também que aguardam a vinda dele e com ele reinarão para todos sempre. Glória a Deus. Olha onde é que está isso, capítulo 6, verso 5. Veja aí na sua Bíblia. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz, olha, Jesus é apenas a primícia dos que dormem. É o primeiro fruto de uma grande colheita. Por isso que ele disse, esperamos por Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é um engano, os pregadores são todos falsários. Mas se ele ressuscitou, significa dizer que nós também vamos ressuscitar e faremos do cântico de Paulo o nosso cântico. Ó morte, onde está a tua vitória? Olha o verso 23. O que é que Paulo diz no verso 23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha para onde a graça aponta. Ela diz, olha, lá na cruz, Cristo já te deu vitória, e lá no futuro você vai ressuscitar com Ele e vai viver eternamente. Terceiro lugar, se nós queremos compreender o que está sendo dito aqui, nós precisamos redefinir a natureza da verdadeira fé. E aqui nós nos atemos ao verso 11. Olha só o verso 11. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse versículo é um resumo de tudo. Ele diz, assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso aqui é um ato de fé. Paulo está apelando aqui para uma experiência cognitiva, ou seja, você precisa se ver como Deus te vê. Como é que Deus vê um cristão? Como alguém que morreu para o pecado e ressuscitou para a nova vida. Você se vê assim? Para você se ver assim, você precisa ter esse conhecimento da verdade, mas você precisa ter uma mentalidade de fé. Amém? Amém. A fé, meus irmãos, aqui precisamos pensar um pouco sobre a fé e dizer o seguinte, a fé consiste em aceitar a verdade de Deus. Nesse sentido, esse conceito de fé que nós já tocamos nele ontem, estamos colocando aqui de uma maneira mais abrangente, ele não tem nada a ver com aquilo que normalmente você ouve falar de fé dentro da igreja evangélica. A fé consiste em aceitar a verdade de Deus. Fé é a atitude de confiar em Deus por uma única razão. Deus é confiável. Veja, o que é fé?
eu me lançar inteiramente em Deus, confiando nele, porque ele é confiável. A fé, então, é uma escolha ou uma convicção. É uma decisão. Eu decidi crer em Deus, conforme a graça que operou em mim. E decidi crer nele, porque ele é confiável. Então, veja, quando se fala de fé hoje em dia, é muito um estado emocional subjetivo. As pessoas dizem assim, creia. E a ideia é, você deve construir um pensamento e uma imaginação que você vai conseguir mover as coisas que estão ao seu redor para alcançar as coisas que você deseja. Então a fé não é não tem nada a ver com o meu relacionamento com Deus ou com o caráter de Deus. A fé é uma coisa que eu construo aqui nas minhas entranhas e eu uso dessa força, desse pensamento positivo para mover o mundo ao meu redor e alcançar as coisas que eu quero. Esse é o conceito de fé que reina na igreja brasileira. Porém, veja, a fé não tem a ver comigo. A fé tem a ver com Deus. Não tem a ver com quem eu sou, tem a ver com quem Deus é. A fé não tem a ver com o tamanho dela, tem a ver com o tamanho de Deus. Isso muda radicalmente, porque você vai encontrar cristãos, aí você diz, meu irmão, olha, eu estou orando por você, em nome de Cristo, eu creio que Deus vai operar em seu favor. Ah, pastor, minha fé é tão pequena. Já viu isso? O que elas estão dizendo? Não vai acontecer, porque a minha fé é muito pequena. A questão não é o tamanho da sua fé, é o tamanho de Deus. De modo, meus irmãos, que há uma discussão muito grande em torno do tamanho da fé. E nós temos que trazer, ou então, não apenas no tamanho da fé, mas na pessoa que crê. Quem é que crê? Ah, é o pastor, então vai acontecer. Ah, sou eu. Ah, eu não tenho condição. Mas a grande discussão aqui da Bíblia não é o tamanho da sua fé, nem quem você é, mas quem é o objeto da sua fé. E quem é o objeto da sua fé? É Deus, é Cristo. Eles são fiéis, eles são confiáveis. E, portanto, você deve repensar ou redefinir a natureza da sua fé, não olhando para si. Você sabe o que acontece a partir dessa discussão? É que a nossa fé vai estar sempre debaixo de muita dúvida, de muita incerteza. Porque tem pessoas que, de alguma maneira, elas têm fé na fé. Ela diz, eu acho que vai acontecer porque eu estou com fé. E aí elas confiam na fé. Mas você não tem que confiar na fé. Você tem que confiar em Deus. Sabe, eu gosto do capítulo 11 de Hebreus, porque ele traz uma galeria de grandes heróis da fé. E, obviamente, que aquela galeria de heróis estão ali para encorajar a nossa fé. Mas parece que o escritor de Hebreus tem um cuidado que eu acredito que nós precisamos ter. Depois de trazer aquela nuvem de grandes testemunhos, ele diz, mas cuidado. Não olhe para Abraão. Não olhe para Moisés. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Portanto, o que deve caracterizar a natureza e a eficácia da nossa fé não é, em primeiro lugar, a nossa capacidade de crer, mas a capacidade que Deus tem na sua graça de ouvir e de atentar para pecadores como você e eu. Como podemos definir, então, a mente da fé no pensamento de Paulo? A mente da fé nada mais é senão a mente que confia em Cristo. E que daí reconhece uma nova identidade na qual o passado foi perdoado, os impulsos da carne e as velhas paixões adâmicas não determinam mais suas ações, motivações ou escala de valores. Mente da fé é isso aqui. Eu acredito que eu morri com Cristo, Cristo me deu uma nova vida, eu tenho uma nova identidade e que eu não sou mais obrigado a viver debaixo das paixões. O versículo 11 está dizendo isso. Considere morto para o pecado.
Em outras palavras, se aproprie dessa verdade e viva em função dela. Agora, o que é que significa viver por fé? Aqui é outra distorção. Porque normalmente quando alguém diz assim, olha, você precisa aprender a viver por fé, a ideia normalmente é, você precisa crer que Deus vai lhe dar um trabalho, vai lhe dar uma casa, e que mesmo que você não tenha salário, você esteja desempregado, Deus vai cuidar de você. Isso não está errado. Mas o que estou dizendo aqui, viver por fé, antes de qualquer coisa, é entender o seguinte: eu consigo viver uma vida fora da mente corrompida, longe das paixões da carne, porque eu vivo segundo a mente da fé. Ou seja, eu penso biblicamente, eu espero em Cristo, confio na suficiência do seu sacrifício, sou dependente da sua graça e creio no auxílio do Espírito Santo. Isso, então, me faz viver por fé, e viver por fé, portanto, é, sobretudo, vencer e prevalecer diante das tentações e do pecado. Na Bíblia é isso. De que maneira a gente, de fato, acredita nisso? O fato é que o justo viverá pela fé. Ele é alguém que confia não em si mesmo, mas nos méritos de Cristo. Romanos 3:22. Assim como Abraão foi justificado pela fé e aprendeu a viver por fé, conforme está no capítulo 4, o cristão deve confiar em Deus e naquilo que ele diz, em vez de confiar em seus próprios padrões religiosos, morais e humanos, que são falhos e finitos, conforme está no capítulo 4, 19 a 21. Esse texto do capítulo 4 é o seguinte: Abraão está entre o que Deus diz e entre a sua realidade. O seu corpo envelhecido. Sara com um problema histórico, que quando jovem não pode lhe dar um filho. Deus agora lhe diz que depois da velhice ele vai ser pai. E que nesse filho Deus o tornará pai de nações e de multidões. Queridos, ali está a fala de Deus e ali estão os padrões de Adão. Humanos, falhos. E então a grande questão é, ele confia no que Deus diz e em quem Deus é, ou ele olha para a realidade que o cerca? A fé é, sobretudo, você confiar em Deus mais do que em você ou em qualquer outra coisa. O verso 11, portanto, nos ensina que aquele que Deus vê como morto para o pecado, deve se ver morto para o pecado. Ou seja, eu devo me ver como Deus vê. Eu devo me enxergar a partir da obra que Deus fez em mim. Paulo nos ensina não apenas a renovar a mente, mas a disciplinar a mente para que você possa viver por fé. Olha esse texto. Eu já estou indo para a conclusão. Filipenses 4:8. Quanto a mim, aliás, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Em outras palavras, poderíamos dizer, Paulo está dizendo, quem tem a mente da fé, treina a sua mente e disciplina a sua mente, não a pensar como uma mente corrompida, mas a pensar como uma mente de fé. Então, a grande questão aqui é, eu preciso selecionar os meus pensamentos. Eu preciso ser criterioso naquilo que eu penso. Por quê? Porque os homens veem as minhas ações, mas Deus sonda o meu coração e vê os meus pensamentos. O caminho da espiritualidade, ou de uma mente que não seja corrompida, mas que seja a mente da fé, passa
pelo que a gente pensa. E isso aqui exige de nós um cuidado com o nosso coração, a fim de que a nossa espiritualidade não seja apenas a espiritualidade de fachada, mas, sobretudo, a espiritualidade que agrada a Deus, que é fruto de um coração que teme e que o ama. Então eu concluo deixando as seguintes aplicações. Em primeiro lugar, a graça jamais deve ser vista ou usada como oportunidade para o pecado. Usar a graça como pretexto para justificar o pecado serve apenas para provar a ausência da graça. Aqueles que dizem que porque estão salvos, estão seguros, guardados e protegidos, podem viver de qualquer modo, de qualquer jeito, nunca entenderam qual é o propósito da graça. O propósito da graça não é apenas salvar, é santificar e nos conduzir à perseverança. Se Deus nos dá a graça da perseverança, que não rejeitemos a própria graça. Em segundo lugar, a nova identidade tem um duplo aspecto a ser considerado: o histórico e o escatológico. A nova identidade não tem a ver com o que eu faço, mas tem a ver com o que Cristo começou a fazer e há de completar. Do ponto de vista histórico, Cristo começou uma obra em mim e em você. Do ponto de vista escatológico, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Assim sendo, antes da minha nova identidade ter a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Cristo já fez. O que Cristo fez é suficiente para me fazer chegar na glória eterna. Eu tenho que me agarrar nessa obra e crer nela de todo o coração. Assim é. Que na minha nova vida, na minha nova conduta, ou seja, não é a minha nova conduta que produz a nova identidade, mas é a nova identidade que me conduz a uma nova conduta. A carne não pode derrotar a carne, como eu disse. Somente a nova identidade espiritual derrota as obras da carne. Em terceiro lugar, a nova identidade recebida mediante a morte e ressurreição de Cristo implica não apenas em ser liberto da mente corrompida, mas em receber a mente da fé. A mente da fé significa desistir de confiar em si mesmo, em suas próprias obras, em seu conhecimento, e decide confiar em Deus e em Cristo, na sua palavra, no auxílio do Espírito Santo, nos méritos da cruz e nas promessas de vida eterna. Assim sendo, aqueles que gozam dessas promessas jamais ficarão no meio do caminho, porque eles sempre olharão para Cristo, confiarão em Cristo, seguirão a Cristo e serão guardados e protegidos pelo Senhor. Quarto e último, a mente da fé também significa progredir em santidade, desenvolvendo a salvação com tremor e temor, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, mortificando as obras da carne e oferecendo os membros para a prática da justiça e a produção do fruto do Espírito. Portanto, ter a mente da fé é crescer, é progredir, é avançar. Não convém que a vida cristã seja estática, estagnada. Não convém que nós venhamos a retroceder, mas que possamos avançar sempre, crescendo de fé em fé, de glória em glória, até que a imagem de Cristo seja outra vez plenamente refeita em nós. Lembre-se, o principal efeito do pecado é que a imagem de Deus no homem foi quase que absolutamente distorcida e ofuscada. Apenas alguns poucos resquícios ficaram. Mas Cristo veio para reconstruir a imagem de Deus em nós e fazer de nós uma nova criação para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite. E que, de fato, uma vez livres da mente corrompida, que vivamos como cristãos
que possuem a mente da fé. Que Deus abençoe.